Você não vai acreditar. Pastor expõe seus próprios pecados e deixa o ministério. Imagine a cena. Um pastor, conhecido por sua eloquência e firmeza em pregar contra o pecado, se levanta diante de sua congregação e faz uma revelação chocante. Ele confessa suas próprias falhas, um ato que para muitos pode parecer um sinal de fraqueza. Mas será que é isso mesmo? O que leva um líder espiritual a expor suas fraquezas? E mais importante, como isso impacta a comunidade que ele lidera? A igreja, muitas vezes vista como um refúgio, enfrenta um dilema quando um dos seus líderes falha. A confissão de um pastor não é apenas uma questão pessoal, é um espelho que reflete a fragilidade humana e a necessidade de graça. E a pergunta que ecoa é: como devemos responder a isso? A Bíblia nos oferece diretrizes valiosas, mas será que estamos prontos para praticá-las? Neste vídeo, vamos explorar a profundidade desse tema, analisando a diferença entre a restauração e a condenação. Exemplos bíblicos nos ensinarão que a resposta ao pecado pode levar à redenção ou à queda. Prepare-se para uma reflexão poderosa sobre misericórdia, arrependimento e a verdadeira essência da fé. Afinal, todos nós estamos sujeitos a errar. Como você reagiria se estivesse na posição de quem confessa? Antes de prosseguirmos, quero fazer um adendo. O intuito desta mensagem é trazer clareza a todos à luz da palavra. Devemos observar os ensinos das Escrituras, mesmo sabendo que existem pontos que não são fáceis de lidar, porém são necessários. Não devemos usar os meios disponíveis de comunicação para atacar, difamar ou buscar engajamento. Esse tipo de mensagem não contribui em nada, a não ser para colocar mais impedimentos no Evangelho de Cristo. Tal atitude é tão perigosa e prejudicial quanto o próprio pecado discutido em questão. Portanto, oremos por todas as lideranças da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam fortalecidas. Oremos para que o pecado, a injustiça e a imoralidade não prevaleçam na Igreja de nosso Senhor Jesus. Lembremo-nos do que foi dito. Se você tem alguma questão, leve-a primeiramente à igreja, para que o irmão possa ser repreendido e disciplinado pela congregação. Se houver arrependimento e ele alcançar o perdão, que seja restaurado, pois assim nos ensinou Cristo. Assista ao vídeo até o final para que você possa ser edificado e saber como agir caso presencie uma situação semelhante. A confissão pública e seus fundamentos bíblicos. A confissão pública de pecados é um tema que aparece em diversas passagens bíblicas, refletindo a importância deste ato dentro da comunidade de fé. Em 1 Timóteo 3:1-7, vemos que a vida de um líder deve ser marcada por características como irrepreensibilidade e bom testemunho. Essa exigência não é apenas uma questão de moralidade pessoal, mas também de integridade diante da congregação. Quando um líder peca, sua confissão pública pode servir como um poderoso testemunho da graça e do perdão de Deus, além de promover a transparência e a humildade no relacionamento com os outros. Tiago 5,16 nos aconselha a confessar os pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros para que sejamos curados. Aqui, o ato de confessar é visto como um caminho para a restauração e a cura espiritual. Esse versículo destaca que a confissão não deve ser um evento isolado, mas sim parte de uma prática comunitária de apoio mútuo. A humildade necessária para confessar publicamente os próprios erros pode quebrar barreiras e criar um ambiente de graça e aceitação, onde todos se sentem livres para buscar ajuda e perdão. Além disso, a confissão pública pode ter um papel educativo, tanto para quem confessa quanto para a comunidade. Ao compartilhar sua luta e sua necessidade de arrependimento, o pecador ensina aos outros sobre a fragilidade humana e a necessidade constante de dependência de Deus. Esse ato serve como um lembrete de que ninguém está acima do pecado e que todos necessitam da misericórdia divina. A confissão, portanto, não deve ser um fardo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. É importante reconhecer que a confissão pública deve ser tratada com sensibilidade e cuidado. Não se trata apenas de expor falhas, mas de buscar a restauração de relacionamentos e a purificação da alma. A abordagem deve ser sempre centrada no amor e na compaixão, evitando o sensacionalismo ou o julgamento.
com alguém que A confessou comunidade pecado. deve estar pronta para acolher o arrependido e oferecer apoio, em vez de condenação, criando assim um espaço seguro para a vulnerabilidade. Por fim, a confissão pública se torna um meio de edificação para a igreja como um todo. Ao ver um líder ou membro da congregação confessando e buscando a restauração, outros podem ser inspirados a fazer o mesmo. Isso gera um ciclo de graça, onde a vulnerabilidade e a honestidade são valorizadas e incentivadas. Assim, a confissão pública não é apenas um ato individual, mas sim uma prática que pode fortalecer toda a comunidade de fé. A resposta da igreja ao pecado de líderes. Quando líderes na igreja falham moralmente, a resposta da comunidade é de suma importância. Gálatas 6:1 nos instrui a restaurar aqueles que caem em pecado com um espírito de mansidão. Isso implica que a abordagem deve ser feita com amor, preocupação e um desejo genuíno de restaurar, não apenas corrigir. A responsabilidade de restaurar não recai apenas sobre os líderes, mas sobre toda a comunidade de fé, que deve estar atenta e disposta a ajudar aqueles que se desviam. Implacável? Você é 1 implacável com os Coríntios demais? 2:6-8 oferece uma perspectiva sobre como a igreja deve lidar com a disciplina. O apóstolo Paulo fala sobre o perdão e a reconciliação, enfatizando que a disciplina não deve ser uma punição sem propósito, mas uma oportunidade para o arrependimento e a restauração. Essa abordagem é crucial, pois muitos líderes que caem enfrentam não apenas consequências espirituais, mas também emocionais e psicológicas. A igreja deve estar preparada para acolher esses líderes de volta, oferecendo um caminho para a cura e a reconciliação. Além disso, a maneira como a igreja Mesmo no meio responde ao dos erros, pecado dos líderes pode afetar a percepção da congregação sobre graça e misericórdia. Se a resposta for punitiva e cheia de julgamento, isso pode levar a um ambiente de medo e ocultação. Por outro lado, se a comunidade demonstrar amor e disposição para restaurar, isso pode encorajar outros a serem honestos sobre suas próprias falhas e a buscar ajuda. Portanto, a resposta da igreja deve refletir a essência do Evangelho, que é a graça que transforma e restaura. É igualmente importante que a igreja não ignore a gravidade do pecado. A disciplina deve ser equilibrada com o amor. Isso significa que, embora a restauração seja o objetivo, a seriedade do pecado deve ser reconhecida. A comunidade deve estar ciente de que a falha de um líder pode ter repercussões significativas, tanto para a própria pessoa quanto para aqueles que ela lidera. Portanto, o processo de restauração deve ser bem estruturado, envolvendo aconselhamento e apoio contínuo. Finalmente, a resposta da igreja ao pecado de líderes deve servir como um exemplo para toda a congregação. Ao ver líderes sendo tratados com amor e cuidado, os membros da igreja podem entender que todos estão sujeitos a falhas e que a restauração é sempre uma possibilidade. Isso não apenas fortalece a comunidade, mas também a aproxima do ideal de ser uma família unida em Cristo, onde a graça e o perdão são valores centrais. Exemplos bíblicos de queda e restauração. A Bíblia está repleta de histórias que ilustram a queda e a restauração de líderes. Um exemplo notável é o rei Davi, que cometeu adultério com Batseba e, para encobrir seu pecado, mandou matar seu marido, Urias. A queda de Davi é um lembrete poderoso de que até mesmo os mais altos líderes podem falhar de maneira grave. No entanto, a história não termina na queda. A confrontação do profeta Natã e o subsequente arrependimento de Davi, narrado no Salmo 51, mostram que a restauração é possível. Davi se voltou para Deus em busca de perdão, e sua história se torna um testemunho da misericórdia divina. Outro caso significativo é o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes. A queda de Pedro é um exemplo de como a pressão e o medo podem levar até os mais devotos a agir de forma contrária às suas crenças. No entanto, a restauração de Pedro é igualmente impactante. Após a ressurreição, Jesus não apenas perdoa Pedro, mas também o comissiona a cuidar de suas ovelhas. João 21:15-17. Isso demonstra que a restauração não é apenas sobre perdão, mas também sobre um chamado renovado para servir e liderar. Por outro lado, a história de Judas Iscariotes é um contraste sombrio.
nos primórdios. Após trair Na igreja Jesus, fundada por Paulo, Judas se havia entregou gente ao desespero dormindo e à com a culpa, madrasta. optando O por rapaz tava acabar traindo com o próprio- sua própria vida. Sua história serve como um alerta sobre a importância de buscar a ajuda e o perdão, em vez de se afastar da comunidade e de Deus. Judas teve a oportunidade de se voltar para Jesus, mas fez uma escolha trágica que resultou em sua ruína. Essa narrativa nos ensina que a restauração é uma opção, mas é necessária uma disposição interior para buscá-la. Esses estudos de casos não apenas ilustram a gravidade do pecado, mas também destacam a natureza da graça de Deus. A história de Davi e Pedro mostra que, independentemente da gravidade da queda, a restauração é sempre uma possibilidade para aqueles que se arrependem genuinamente. Em contraste, a escolha de Judas nos lembra que a negação da misericórdia pode levar a consequências devastadoras. Havia irmãos Assim, com problemas cada um básicos desses exemplos oferece lições valiosas sobre a fragilidade humana e a abundante graça divina. Por fim, essas histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a maneira como lidamos com nossos erros e pecados. Elas nos encorajam a criar uma cultura de vulnerabilidade e honestidade em nossas comunidades, onde a confissão e a restauração sejam não apenas aceitáveis, mas desejadas. Através do exemplo de Davi, Pedro e Judas, somos lembrados de que todos estamos em um processo contínuo de crescimento e que a verdadeira restauração é sempre possível quando buscamos a Deus de todo o coração. Arrependimento de Davi. A história do rei Davi, especialmente os capítulos de 2 Samuel 11 e 12, é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia quando se trata de arrependimento. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em um grave pecado ao adulterar com Batseba e, em seguida, orquestrar a morte de Urias, seu esposo. Este relato não é apenas uma crônica de falhas humanas, mas também um profundo estudo sobre o verdadeiro arrependimento. A exegese dessa passagem revela que o arrependimento genuíno vai além de sentir remorso. Trata-se de uma transformação interna que leva a uma mudança de comportamento. No Salmo 51, que Davi escreveu após ser confrontado pelo profeta Natã, podemos identificar os elementos de um arrependimento autêntico. Davi não apenas reconhece seu pecado, mas também clama por misericórdia e purificação. Ele expressa um desejo profundo por reconciliação com Deus, o que demonstra que o arrependimento verdadeiro envolve uma compreensão clara do que foi feito e um anseio por restaurar o relacionamento com o Criador. O contraste aqui é significativo. Enquanto o remorso pode levar à culpa e à desesperança, o arrependimento genuíno resulta em esperança e renovação. Outro aspecto crucial que emerge da exegese do arrependimento de Davi é a honestidade diante de Deus. No Salmo 51, ele não tenta justificar suas ações ou minimizar suas consequências. Ele se apresenta vulnerável, reconhecendo a gravidade de seu pecado. Alguém tão Essa conhecido transparência é fazendo uma essencial confissão. para o arrependimento verdadeiro. É um convite a se despir das máscaras e ser autêntico diante de Deus. tão correto, Assim, tão a humilde, exegese se uma torna uma confissão de pecado ferramenta impecável. de ensino, demonstrando que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Além disso, Confessar a os resposta nossos de erros Davi não ao é seu tão pecado simples como também muitos nos imaginam. ensina sobre a Você é importância do arrependimento em comunidade. A consequência de suas ações não afetou apenas a ele, mas Pastor, teve ramificações ele é que chamado a ser impactaram um exemplo, todo o povo de que ele Israel. A exegese nos ajuda a entender que o arrependimento não é apenas um processo individual, líder, mas que deve torna-se ser algo refletido ainda na mais maneira complicado. como E nos mais complicado relacionamos com ainda, os outros. quando você Davi, ao se reconciliar com Deus, também precisa se reconectar com seu povo, demonstrando é que a alguém muito restauração é um caminho é um que verdadeiro se estende milagre que além só do eu. pode acontecer. Por fim, a história de Davi serve como um modelo para todos nós. O arrependimento não é um conceito abstrato, mas uma prática diária. A exegese do seu arrependimento nos ensina que é possível errar, mas também é possível se levantar e Ser voltar pela ao caminho atuação do certo. Espírito Santo A verdadeira agindo nas mudança nossas começa vidas. com E eu o tava reconhecimento do erro, tava me seguido lembrando por um desejo sincero de transformação e reconciliação. Assim, a narrativa de Davi de outros nos casos de convida a confissões refletir públicas sobre nossas próprias feitas vidas por um pastor. e a considerar como podemos nos aproximar de Deus O pastor foi com lá, um cometeu coração adultério, verdadeiramente algo arrependido. infinitamente A mais condenação e a grave. hipocrisia no tratamento Ele de cometeu pecados. adultério e foi pego. Ao analisar Sendo a assim, postura da igreja em relação ao
Ele não teve alternativa. Ele teve que vir a público. Mas na confissão você não vê uma única vez a menção da palavra pecado atribuída a si mesmo. Nada de pequei contra ti, Senhor. Como a clássica confissão de Davi no Salmo 51. Estava me lembrando também, não apenas das confissões que não são confissões coisa nenhuma. Pensava também nos casos em que se tem erros infinitamente maiores e há acobertamento. E, assim, as pessoas não estavam pensando ali no reino de Deus, e muito menos na recuperação de quem errou, mas uma preocupação incoerente com a denominação. Por achar que confessar o erro torna a igreja falsa. Não torna. A igreja, o que de fato torna uma igreja falsa é acobertamento, nunca a confissão. Pois Paulo ordenou, não aceites a acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Você percebe a ordem paulina relativa ao fato de que o presbítero que vive em pecado precisa ser repreendido na frente de todos. Esse todos, obviamente, são os membros da igreja local. Agora, é claro, para pastores com um trabalho mais abrangente, a sua confissão também precisa ser mais abrangente. Portanto, a falsa igreja, falso pastor, não não são quem tem erros. É a igreja que não trata amorosamente os seus pecados de maneira bíblica. Aqui você vê um homem que se humilha, que chama pelo nome o seu erro, que não dá detalhes porque não precisa, mas também não omite. Atribui a si adjetivos pesados para se referir ao seu erro. Eu nunca vi. Como eu falei, com certeza existe e já existe. Reconhecendo que cada pessoa está em uma jornada única de fé e transformação. Por fim, a condenação e a hipocrisia no tratamento de pecados são temas que nos desafiam a reavaliar nossos próprios corações e atitudes. A necessidade de misericórdia deve ser o fundamento das nossas interações, tanto dentro da igreja quanto fora dela. É essencial lembrar que todos nós estamos em constante processo de crescimento e que a graça de Deus é a única que nos capacita a enfrentar nossas falhas e a buscar a restauração com sinceridade e amor. Universalidade do pecado e suas implicações. Quando refletimos sobre a universalidade do pecado, versículos como Romanos 3:23 e 1 Coríntios 10:12 nos oferecem um retrato claro da condição humana. A afirmação de que todos pecaram e carecem da glória de Deus nos lembra que ninguém está isento das falhas. Essa compreensão é fundamental para a vida cristã, pois nos iguala diante de Deus e nos ensina sobre a necessidade de vigilância espiritual. O reconhecimento de que somos todos suscetíveis ao pecado é um convite à humildade e à empatia nas nossas relações. A consciência da universalidade do pecado também implica em um chamado à responsabilidade coletiva. Quando entendemos que todos estamos em risco de falhar, a forma como tratamos o pecado dos outros se torna ainda mais significativa. Em vez de nos tornarmos juízes implacáveis, somos chamados a ser apoiadores e encorajadores. Essa perspectiva nos ajuda a criar um ambiente de graça e acolhimento dentro da comunidade de fé, onde as pessoas se sentem seguras para confessar suas lutas e buscar a restauração. Além disso, a vigilância espiritual se torna uma prática essencial para todos os crentes. 1 Coríntios 10:12 nos adverte sobre a importância de não subestimar nossas próprias fraquezas. A consciência de que quem pensa estar em pé, cuide para que não caia, nos instiga a manter uma postura de vigilância constante. Isso significa estar atento aos nossos pensamentos, emoções e comportamentos, garantindo que não nos afastemos dos princípios que fundamentam nossa fé. A vigilância espiritual é, portanto, uma prática de humildade e autoconsciência. A universalidade do pecado também nos leva a refletir sobre a necessidade de graça e perdão. Ao reconhecermos que todos são falhos, somos desafiados a oferecer
a mesma graça que recebemos de Deus. E isso é essencial para manter relacionamentos saudáveis e para promover a unidade dentro da igreja. A prática do perdão se torna um reflexo do amor de Cristo, que é capaz de transformar vidas e restaurar corações. Quando nos lembramos da graça que nos foi dada, somos mais propensos a estendê-la aos outros. Finalmente, a reflexão sobre a universalidade do pecado nos convida a uma vida de humildade e dependência de Deus. Reconhecer que todos nós carecemos da glória de Deus nos leva a buscar constantemente sua presença e orientação. A consciência de nossa vulnerabilidade nos motiva a nos aproximar dele em oração, pedindo força para resistir às tentações e sabedoria para lidar com nossas falhas. Assim, a universalidade do pecado não é apenas uma realidade triste, mas também uma oportunidade de crescimento e transformação na nossa caminhada de fé. Processo de restauração e disciplina na igreja. A questão da disciplina na igreja é um tema delicado e muitas vezes mal compreendido. Quando falamos de disciplina, não estamos nos referindo a um castigo punitivo, mas sim a um processo de restauração. A base bíblica para este entendimento pode ser encontrada em 1 Timóteo 5:20, onde Paulo instrui que os pecados dos líderes devem ser confrontados publicamente, com o objetivo de que todos aprendam a temer. Isso indica que a disciplina tem um propósito educativo e não meramente punitivo. O foco deve ser a correção e a edificação, não a destruição da pessoa em questão. Um aspecto importante do processo de restauração é a necessidade de um ambiente seguro e acolhedor. Quando alguém é confrontado por seu pecado, é vital que a abordagem seja feita com amor e compaixão. Isso significa que a igreja deve estar disposta a ouvir e a entender a situação do indivíduo, evitando julgamentos precipitados. A restauração deve ser uma jornada que envolve apoio, oração e acompanhamento, permitindo que a pessoa se sinta valorizada e compreendida, mesmo em meio à sua falha. Além disso, a disciplina deve ser aplicada com discernimento. Não se deve tratar todos os pecados com a mesma severidade. É importante considerar a natureza do pecado e o contexto em que ocorreu. A Bíblia nos ensina que há pecados que são mais graves e que podem ter consequências mais sérias. Portanto, a liderança da igreja precisa estar atenta a essas nuances e agir com sabedoria, buscando sempre a restauração. O equilíbrio entre correção e amor é fundamental para que o processo seja eficaz. Outro ponto a ser considerado é a transparência no processo. A disciplina deve ser realizada de maneira que a congregação compreenda o que está acontecendo e por quê. Isso não significa expor a pessoa de forma negativa, mas sim explicar as razões por trás da ação disciplinar. A transparência ajuda a igreja a ver a disciplina como um ato de amor e responsabilidade, e não como um ataque pessoal. Isso, por sua vez, encoraja uma cultura de honestidade e respeito mútuo dentro da comunidade. Por fim, a restauração é um processo que pode levar tempo. A paciência é uma virtude essencial neste contexto. O arrependimento verdadeiro e a transformação não acontecem da noite para o dia. A igreja deve estar disposta a caminhar com a pessoa em sua jornada de volta à comunhão plena, oferecendo apoio contínuo e encorajamento. O objetivo final deve ser sempre a restauração do relacionamento da pessoa com Deus e com a comunidade, refletindo assim o caráter amoroso e misericordioso de Cristo. Essa abordagem equilibrada e cuidadosa à disciplina na igreja pode ser um poderoso testemunho do amor de Deus em ação. E assim, chegamos ao fim de mais uma reflexão poderosa sobre a fragilidade humana e a riqueza da graça divina. A confissão desse pastor nos lembra que todos nós, independentemente de nossa posição, estamos suscetíveis ao pecado. E quando isso acontece, como reagimos? Estamos dispostos a praticar a restauração ou preferimos apontar o dedo e condenar? A Bíblia nos ensina que o verdadeiro arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Assim como Davi, Pedro e até mesmo o pastor que hoje discutimos, cada um de nós pode encontrar perdão e renovação em Cristo. Mas será que temos a coragem de aceitar essa verdade em nossas próprias vidas? Enquanto você reflete sobre isso, pergunte-se: como você pode ser um agente de restauração na sua comunidade?
Será que está pronto para estender a mão ao próximo, assim como Jesus fez? Ou talvez você mesmo precise buscar ajuda e confessar suas próprias lutas? Não. Se esqueça de que a verdadeira mensagem do Evangelho é a esperança. Então, compartilhe este vídeo, comente suas reflexões e, acima de tudo, ore por aqueles que estão enfrentando suas batalhas. A jornada de fé é feita juntos e cada passo conta. Agora que chegamos ao final deste estudo profundo e esclarecedor, quero te fazer um pedido. Reflita sobre tudo o que foi dito aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração e abriu seus olhos para a importância do arrependimento, da disciplina e da restauração no corpo de Cristo, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que elas também sejam edificadas e saibam como agir diante dessas situações. O pecado pode destruir vidas, mas a graça e a verdade de Deus restauram aqueles que se arrependem sinceramente. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos conteúdos para crescer espiritualmente. Diante do pecado Vamos confessado, juntos qualquer fortalecer especulação nossa fé é e um erro permanecer grave. firmes na palavra Qualquer de Deus. tentativa Deus abençoe de se você aproveitar e do até o caso próximo vídeo. para pisotear quem está caído é grave.